Boa Boa noite. noite. Combinamos, Marina. Boa, Sincronizadas. boa noite, turma. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma aula, diálogo, encontro. Está escrito aí, mas para lembrar, sou professora Rosana Morgado, também da Escola de Serviço Social da UFRJ. Vou partilhar essa aula de hoje, né, sobre racismo e desigualdades, partilhando a coordenação com a Marina, que trabalha junto com a gente, e passo a palavra então para ela, porque parece que eu estou travando e vocês não estão me entendendo muito bem. Conseguimos compreender sim, fica tranquila. Então, hoje teremos duas pessoas que particularmente eu sou uma grande fã e admiradora, né? A professora Graciele Costa e o Marcelo, aluno da graduação do curso de Serviço Social. E tenho certeza que esse nosso diálogo, essa nossa troca, essa aula de hoje será incrível. E contamos sempre também com a participação de vocês no chat. Mandem as perguntas, tirem dúvidas e, por favor, interajam, que eu tenho certeza que todos nós iremos ganhar muito com essa troca e será incrível. Ótima aula para todos nós. Então, vamos chamar para dar início Marcelo Guimarães, que é graduando de Serviço Social da Escola de Serviço Social também da UFRJ. E Marcelo atualmente está fazendo estágio na primeira vara da Infância e Juventude, na capital do TJ aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, Marcelo. Obrigada por ter aceito o convite. Tenho certeza que será uma excelente noite de debate, perguntas, questões, enfim. Estamos muito animadas para te ouvir. E aí, só lembrando, você tem 30 minutos e a gente faz a coisinha chata de ter que controlar um pouquinho o tempo, tá bom? Obrigada. Tá bem, muito obrigada, viu? Gente, vocês estão me ouvindo, né? Só para ter certeza. Tá bem. Eu queria primeiro agradecer, né, pelo convite. Me senti muito lisonjeado, né, de estar aqui e poder falar. É a primeira vez que eu tenho essa experiência, né, de poder falar um pouco da minha trajetória, né, na universidade. E, assim, para começar a falar da minha trajetória enquanto tema da aula de hoje, né, racismo e desigualdade, eu tenho que partir de dois pontos antes, né, eu acho necessário. O primeiro ponto é dizer que o racismo ele me perpassa de forma interseccional, né? Pensando aí que a gente é uma totalidade, né? Então, além do racismo, tem a minha vivência enquanto morador de favela, e daí tem minha vivência enquanto gay, né? E aí, colocado nesse lugar de gay afeminado também. Então, essas coisas, elas são a totalidade que me compõe, né? E eu sou socializado dessa forma. Então, acho importante pontuar isso. E uma segunda pontuação, antes de começar realmente a falar da minha trajetória, é sobre... Eu fiquei pensando como eu faria isso, né? Como falar disso. E daí eu optei por partir da perspectiva do racismo estrutural, né? Assim, é claro que eu já sofri injúria racial, né? Mas se eu falasse pontualmente das vezes que eu sofri racismo enquanto injúria ou algo desse tipo, eu acho que ficaria uma coisa muito individual, né? E aí, partindo da perspectiva de racismo estrutural, né, do Silvio Almeida, inclusive, eu trago a minha trajetória com a subjetividade do racismo, né, e a perspicácia, entende? E aí, começando a falar um pouco da minha trajetória, eu sei, assim, para falar da universidade, eu preciso falar de antes da universidade, né? Da minha trajetória antes até chegar e aí me manter, porque são etapas, né? São fases. Então, assim, eu sempre fui morador de favela, desde que eu nasci. Nos meus 5, 6 anos de idade, eu vim morar nessa favela que eu moro hoje, né? Nessa comunidade, que fica no bairro de Santíssimo, né, a comunidade Cavalo de Aço. E, assim, isso já é um atravessamento enorme, pensando mesmo a juventude negra nesse local, né?
E aí, no ensino médio, eu fiz meu ensino médio com bastante dificuldade e, assim, determinação mesmo, porque quando a gente está nesse lugar, eu acho que se a gente não... São tantas coisas que nos atravessam, né, enquanto pessoa preta, assim, tantas realidades, né, que passam pela gente, meio que individualiza a gente, e aí a gente tem que, sozinho, ter uma força maior de determinação para tentar ali conseguir coisas maiores do que são destinadas para a gente, digamos assim, né, socialmente destinadas. Então, eu fiz o ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, eu fiz o pré-vestibular social, né, que foi, assim, muito bom. Inclusive, teve disciplinas que eu tinha, matérias, né, do ensino médio, que eu tinha no pré-vestibular, vestibular social, e não tinha na grade curricular do ensino médio. Então, assim, acho que se não fosse pré-vestibular social, talvez eu não, talvez não, eu não conseguiria, eu acho, acessar a universidade, né, pública. Então, me ajudou muito, só que pensando que era um pré-vestibular social que eu fazia, né, que era do CCR, CEDERJ, todo sábado, o dia todo. Então, imagina, 17, 18 anos, o dia todo no pré-vestibular social, dia de semana estudando e pensando que eu tinha que fazer 18 anos e começar a trabalhar, porque a gente tem muito isso, né? As pessoas periféricas pensam que a gente tem essa coisa de pensar que a gente tem que ser inserido logo no mercado de trabalho, porque é isso, né? A gente quer também ter alguma independência financeira, né? A gente pensa que vai ter, assim, dessa forma. E aí eu fiz o Enem, né, depois desse... E assim, eu queria pontuar também que, na minha trajetória, eu acho que, conversando inclusive com outras universitários negros, né, colegas e amigos meus, eles partem do mesmo sentimento, que na nossa trajetória a gente tem momentos de extremo cansaço, assim, extremo cansaço mesmo, exaustão, porque parece que a gente está remando o tempo todo, sabe, para tentar mudar um pouco a nossa realidade. E, assim, tentar mudar a realidade enquanto indivíduo, né, de uma sociedade que te predetermina, predestina a uma outra realidade, né, que é a marginalização, digamos assim. Então, tentar sair disso é muito cansativo e é muito difícil também. E, assim, teve momentos específicos em que eu estive muito cansado. E até hoje essa sensação me assola, sabe? E aí, continuando, né? Quando eu estava no ensino médio, nessa coisa de estudar dia de semana, e final de semana também, tentando passar no pré-vestibular, no vestibular, né? E pensando também no mercado de trabalho, né? Como que eu iria me inserir, se eu conseguiria um emprego. Nesse momento, me veio essa sensação de extremo cansaço. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu me senti extremamente cansado por estar tentando remar contra a maré, sabe? Nesse sentido. E aí eu consegui passar no Enem, né? Logo que eu passei no Enem, eu já arrumei um emprego, que foi de jovem aprendiz. Então, desde o começo da graduação, eu estava nesse lugar de aluno trabalhador, que não é um lugar fácil de ocupar, assim. É muito cansativo, né? E aí meu segundo momento de cansaço, eu acho que veio nesse momento, quando eu viro um aluno trabalhador, né? Um universitário trabalhador. Porque, assim, são várias coisas que me atravessavam, né? Coisas novas da universidade, de ter acesso à universidade ao mesmo tempo de estar inserido na lógica do mercado de trabalho, da produtividade e tudo mais. E, assim, pensando que eu estava no programa Jovem Aprendiz, até que era menos pior no sentido do desgaste. E aí eu terminei o programa, né, Jovem Aprendiz, já trabalhando e estudando, né? E aí, quando eu acabei o Jovem Aprendiz, veio uma inquietação, né, de pensar, nossa, vou terminar o Jovem Aprendiz, eu não conseguia me dedicar à pesquisa e extensão na faculdade, porque eu tinha que trabalhar e estudar, então não tinha tempo mesmo. E aí eu estava nessa inquietação de preciso trabalhar, até que eu
consegui um emprego de carteira assinada, aquele de 8 horas, não era mais jovem aprendiz, não tinha mais como conciliar, né? E mesmo assim, mesmo eu falo que não tinha como conciliar, porque assim, a gente conciliar de forma saudável não tinha, né? A gente fazia porque tinha que fazer. Então, eu comecei a trabalhar no período de 8 horas e estudar de noite, né, na faculdade, eu sou do noturno, e isso me causava um cansaço mental e físico enorme, muito exaustivo. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat, para tô com medo do tempo. Isso me causava um cansaço muito grande, né, muito exaustivo. E assim, eu queria dar uma pausa aqui para dizer que toda essa minha trajetória, sabe, de exaustão que eu estou tentando repetir aqui, né, na minha fala, e de cansaço, ela está atravessada pelo racismo estrutural, né? E enquanto pessoa preta periférica que que tem que nadar contra a maré, sabe, para conseguir acesso às coisas, isso está atravessado ao racismo estrutural e as pessoas não conseguem ver, né? Isso é naturalizado de certa forma, né? Por isso que eu tentei no começo diferenciar aí, a injúria racial do que eu quero trazer aqui, né? Porque uma coisa é o que as pessoas veem e tratam de forma individual, né? Porque se penalizar legalmente a pessoa que cometeu o racismo ali, né? É, em algum momento isso pode acabar com o racismo, mas quando a gente trata dele numa perspectiva estrutural, a gente entende que não é assim que funciona, né? Até porque se fosse assim que funciona, a gente não teria aí mais de 100 anos de vida histórica. Mas o que eu queria trazer é isso, é que a minha trajetória ela é perpassada por isso, por um racismo estrutural que está ali no meu dia a dia e que é naturalizado. E aí, né, eu trabalhando, estudando, chegou um momento em que eu tive que decidir, porque eu acho que chega um momento para todo aluno trabalhador decidir entre a faculdade e o trabalho, né? Chega um momento que a gente tem que decidir, ainda mais quando tem que estagiar e tudo mais. É claro que eu escolhi a faculdade, né? Mas só essa coisa da gente ter que escolher, né? Da gente ser pressionado, primeiro, a trabalhar e estudar, né? Todo esse cansaço mental e físico de trabalhar e estudar, e depois ser pressionado a ter que escolher, né? E aí eu escolhi, obviamente, a faculdade. Nesse momento eu fiquei super isolada, pensando o que eu ia fazer em relação à minha renda, né? Fiquei tentando processos seletivos de monitoria, porque, assim, se a gente pensar as bolsas, né, que a faculdade... Porque a gente tem que partir de um princípio, né, pelo menos eu parto de um princípio, que a universidade não é para pessoas pretas que precisam trabalhar, que são periféricas. Então, você sempre tem que estar... Por exemplo, a bolsa de monitoria ou a bolsa de iniciação científica, ou seja qual for a bolsa que a gente ganha, não é comparado a um salário mínimo, que já é pouco para a gente, né? Pensando assim, uma pessoa que está atravessada por ter que ajudar nas contas de casa, por ter que gastar o dinheiro, não pensando só nela, né? Enquanto que se a gente for parar para pensar, assim, a nossa idade também, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, eu sou tão jovem para estar pensando, sei lá, em contas de dentro de casa e tudo mais, pensar o meu dinheiro dessa forma, sabe? E aí, isso está atravessado também na gente, né? De ter que lidar com coisas que não são exatamente para nossa idade, sabe? E aí, nesse sentido, eu fiquei muito pensando muito em como eu ia fazer, sabe? O que eu ia fazer em relação a ter que estudar agora, de ter escolhido a faculdade, de não parar e, ao mesmo tempo, não ter renda. E aí eu fiquei fazendo vários processos seletivos de iniciação científica, monitoria, fiz um monte de tudo que surgia, né, para ver se eu conseguia minimamente ali uma bolsa, que seriam R$ 400, que não é nem perto do salário mínimo, mas que de alguma forma me ajudaria. Então, eu consegui, né, uma bolsa de monitoria, fui monitor de apoio pedagógico, e aí continuei. Teve um momento que eu me atrasei, porque eu acho que tem isso também, que eu me atrasei nas disciplinas da faculdade, porque
quando a gente chega nesse momento que eu tanto estou tentando trazer para vocês, eu acho que é isso, eu estou tentando trazer para vocês esse sentimento, né? Quando a gente chega nesse momento de exaustão em que eu estava, é muito difícil lidar com isso, né? No sentido de que a gente não tem, acho que as nossas forças, né, de nadar contra a corrente, elas meio que enfraquecem. É isso, né, na verdade. Enfraquecem e a gente fica querendo desistir de tudo, né? Pelo menos esse foi o sentimento que me perpassou várias vezes, né, em vários momentos na graduação. E aí, lidar com isso é muito difícil. Eu tento sempre não deixar que isso, quando eu estou explicando, né, sobre isso, sobre esse sentimento de exaustão, eu tento não passar ele como uma coisa individual, porque não é individual, né? Pessoas pretas se sentem exaustas em nadar contra essa maré, né, que nos deixam na margem. E aí, voltando, eu me atrasei um pouco em algumas disciplinas, consegui recuperar, mas assim, com tentando muito, com muito esforço, né? Tentando muito fazer aquilo dar certo. É importante acho, falar também que a minha irmã, né, é uma mulher preta enquanto graduada já, ela é um grande exemplo para mim, né? Então, eu acho que isso não perpassa, óbvio que isso não perpassa todas as pessoas pretas que estão ou estavam na mesma situação que eu, né? Mas isso me ajudou muito a conseguir manter o foco na academia, porque quando a gente tem um exemplo, né, que a gente quer seguir é mais fácil, mas muitas pessoas pretas não têm isso, né? Muitas vezes elas são a primeira pessoa a acessar a universidade, e daí que é mais difícil ainda. Mas, voltando à minha trajetória, eu queria trazer para você, eu trouxe essa trajetória, né, bem resumidamente, estou com medo aqui do tempo também, mas eu queria chegar para vocês no momento que eu estou agora. Porque, assim, para ter essa fala aqui, eu andei conversando com amigos meus, pretos e pretas, né, para tentar entender se o que eu estou sentindo nesse momento na faculdade, o que está me perpassando, se é algo individual, né? Porque a gente sempre fica nessa também de pensar que não, pode ser que seja só eu, ou pode ser que seja individual, mas conversando com essas pessoas, eu vejo que não é, que assim, isso é muito comum, na verdade. O universitário preto, uma universitária preta, eles ficam nessa situação. E qual situação é essa que eu quero passar? É de total exaustão, no sentido de que a gente sabe que a gente é capaz, a gente sabe que vai chegar lá, a gente sabe que vai conseguir terminar a graduação, que vai conseguir fazer seleção para mestrado, que vai conseguir fazer seleção para residência e tudo mais. Só que a gente está tão exausto que a gente não consegue, em alguns momentos, dar tudo de si, né? Só que aí é que está o ponto que eu queria chegar. Por quê? Desde que eu comecei a minha trajetória do ensino médio, do pré-vestibular, da universidade, eu sempre tive que ser 10 vezes melhor. Porque se eu não fosse, porque a sociedade me forçava isso, sabe? De alguma forma, eu sinto que eu sempre tenho que ser 10 vezes melhor para conseguir ser visto e ter acesso. Então, quando você chega num momento em que você não precisa mais ser 10 vezes melhor, e você teve que ser isso a tua vida toda, você não consegue não ser mais assim. E aí, que quando a gente está muito exausto e a gente tem que ser assim, é muito difícil, né? E aí é esse momento que eu tô agora. E que, inclusive, as pessoas que eu conversei falaram, nossa, você tem que trazer isso na sua fala, e eu acho importante trazer isso, né? Que, assim, nesse momento, eu não precisaria ser isso tudo, né? De ser 10, de me esforçar a esse ponto, só que eu não consigo não ser mais assim. Parece que isso se naturaliza na gente. E aí, o que eu queria trazer é esse ponto, de que como que a gente é naturalizado a um esforço que não é um esforço saudável, entende? É um esforço mental e físico que não é saudável. E é isso, sabe? A minha fala, eu queria trazer muito isso na minha fala, né? Para dizer que
pessoas pretas que saem a juventude negra, né, que consegue sair dessa predestinação marginalizadora, né, dessa predestinação marginalizadora, elas ficam totalmente exaustas. Inclusive, assim, eu estava pensando muito esses dias sobre a síndrome do impostor, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas perpassa, inclusive, mulheres negras, né? Em sua grande maioria, mas pessoas pretas no geral também. E eu me sinto muito nesse lugar, sabe? De que eu me esforcei tanto, mas tanto, que eu fico nessa de que se eu não conseguir ser 10 vezes melhor agora, nesse momento, eu sou incapaz, sabe? Eu não vou conseguir concluir as coisas que eu quero, chegar onde eu quero. E é muito ruim pensar dessa forma, né? Pensar nessa lógica, porque, assim, isso linka muito com a lógica da sociedade capitalista, né, de produtividade, né, a lógica de mercado de produtividade, de que a gente tem que ser sempre melhor, né, essa lógica individualizante e tudo mais. E é muito ruim você normalizar isso. Então, é isso que eu queria trazer, sabe, de como a gente normaliza esse nosso esforço exacerbado, sabe, esse nosso esforço que nos coloca num lugar de que a gente sempre tem que ser melhor, sabe? E eu não trago isso só em relação à universidade por si só. O meu campo de estágio também, pensando que eu estou no judiciário, né? Que não é majoritariamente de pessoas pretas, né? Isso está muito institucionalizado no judiciário. E aí, quando eu chego nesse espaço, né? Eu me pego várias vezes nessa lógica de que eu estou exausto nesse momento para ser 10 vezes melhor do que as outras pessoas, mas que eu preciso ser para conseguir ser visto, para conseguir ser notado de alguma forma. E aí, como nem tudo são espinhos, eu, conversando com a Graciele, eu não sei se ela chegou já, mas conversando com a Graciele, ela pediu para que eu trouxesse também estratégias, né, para as pessoas pretas e pretos que estão me ouvindo, pensando que nem tudo são coisas ruins, né? Então, eu fiquei pensando muito nas estratégias que eu criei individuais, mas eu acho mais importante pensar as estratégias coletivas, sabe? Porque se eu penso as estratégias individuais, isso perpassa muito a minha individualidade e as coisas que eu tive acesso sozinho, né? Mas, assim, pensando em estratégias coletivas, eu acho muito importante uma coisa que a Cibele trouxe para mim, né? A professora Cibele, quem conhece da UFRJ, professora do Serviço Social. Ela falou isso uma vez numa aula, não foi só para mim, mas eu fiquei pensando muito sobre isso, quando ela falou sobre aquilombamento, né? E daí que eu já fazia isso, só que eu não sabia que era isso. E aí aquilombamento no sentido da gente conseguir se identificar e criar afeto com outras pessoas pretas nas quais a gente se identifique, né? Porque, assim, existem pessoas pretas que estão bem-sucedidas, que são da classe média, da classe alta também, claro que minoria, e o racismo estrutural perpassa essas pessoas, mas de forma diferente, né? Pensando, assim, a classe trabalhadora perpassa de forma diferente. Então, assim, eu acho importante, além da gente se identificar com outras pessoas pretas e criar afetos, né, se aquilombar nesse sentido, da gente se aquilombar com pessoas pretas que estejam na nossa realidade, né? E aí, como exemplo disso, né, eu trago muito a minha amiga Clara, que, assim, a gente tem uma vivência tão parecida que o coração fica quentinho da gente conseguir desabafar um com o outro e da gente conseguir entender que a gente não está sozinho, né? Nessa jornada tão difícil, quando a gente pensa o racismo estrutural, quando a gente pensa que muitas vezes não está só na nossa mão, né? A gente não consegue lidar sozinho com isso. Então, ter a Clara na minha vida, né, que é uma mulher preta, é de grande
alívio, assim, nesse sentido de que a gente se identifica, de que a gente troca, de que quando um tá mal por coisas que também não perpassam a questão racial, né, diretamente, a gente se abraça, a gente é afetuoso. Então, eu acho que se aquilombar é uma estratégia muito boa e que as pessoas pretas, que eu deixo de estratégia para as pessoas pretas. Viva Clara, viva Clara. E assim, outra coisa que foi fundamental, mas que não a gente no sistema público não tem muito, inclusive eu só fui passar a fazer isso muito recente, né? Que é fazer terapia. E assim, fazer terapia numa perspectiva, encontrar um terapeuta, né? Nessa perspectiva de questão racial, sabe? Porque é isso que está perpassado na gente, é isso que está socializado, que socializa a gente enquanto indivíduo. Então, ter um terapeuta que aborde isso é muito bom, assim, muito bom para a gente conseguir entender que a gente não consegue lidar com isso sozinho, né? E eu sei que a psicologia clínica não é muito acessível no sentido do Sistema Único de Saúde, mas existem programas, inclusive eu faço parte de um programa, né, em que eu encontrei meu terapeuta lá, e é um programa para pessoas de baixa renda, pessoas pretas de baixa renda. Então, assim, é importante a gente procurar esse autocuidado, sabe? É muito importante, eu só fui entender isso recentemente, que o nosso autocuidado é muito importante, porque a gente está imerso nessa sociedade, né, que é desse jeito, que tem um racismo que é estrutural. Então, quando a gente passa a olhar para a gente, né, olhar para a gente com carinho, cuidado, é muito afetuoso, no sentido de que a gente cria afeto pela gente mesmo. Então, é isso, assim, eu acho que... Não, ainda tem um tempinho. Acho que ainda tem um tempinho. Mas é isso que eu queria passar, assim, eu tentei trazer de forma bem... insistindo, né, nessa minha trajetória, das vezes em que eu me senti super exausto, e trazer que isso não é uma coisa individual. Eu acho que o que eu trago de principal na minha fala é isso, né? Que isso não é uma coisa individual, que isso está perpassado por um racismo estrutural, e que a universidade não é feita para gente como eu, mas que a gente tem que ocupar esses espaços. Inclusive, assim, na vara da infância, né, falando um pouco aqui do meu campo de estágio, eu me identifico muito com os usuários, né? Porque a maioria dos usuários são crianças e adolescentes pretos e pardos, favelados, né? Mas eles estão numa idade em que eu já estive, né? E quando eu estava na idade deles, as inquietações deles eram super parecidas com as que eu tinha, né? São super parecidas com as que eu tinha. E daí eu fico refletindo muito, sabe, sobre essa juventude, no sentido de que se eu tivesse alguém naquele momento, né, que me trouxesse o que eu sei agora sobre pertencimento mesmo, enquanto pessoa preta, entender que faz parte de uma coisa que não está só nas minhas mãos, né, para lidar com isso, seria ótimo. E, inclusive, assim, é uma coisa que eu estou tentando trazer para a vara da infância, né, para a equipe técnica do serviço social. E eu acho que é isso, gente. Eu não sei se... Deixa eu só ver aqui o chat de novo. Concluindo, a Jona já está aqui me... Já sei que é para concluir, gente. Mas só para finalizar, a Graciele, claro que vai trazer, eu acho que coisas mais fundamentadas nesse sentido. Aqui eu acho que foi mais a minha experiência pessoal mesmo, enquanto universitária. Mas eu queria dizer que a minha experiência pessoal, ela não é individual, né? No sentido de que eu penso que a maioria das pessoas pretas, né, pelo menos o meu núcleo de amizades, assim, universitários, eles passam por coisas parecidas. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, eu acho importante a gente não naturalizar todo esse nosso esforço enquanto bom e individualizado. Acho que é isso também, eu vou parar de falar aqui, porque senão a Joana acho que vai me dar um esporro, gente.
Marcelo, primeiramente, gostaríamos de te agradecer muitíssimo, né, por compartilhar conosco a tua trajetória, todos esses atravessamentos, né, que você pontuou de forma brilhante e, sem dúvida, os nossos jovens, né, aqui inscritos, entre pardos e negros, né, compõem 58% do curso, então tenho certeza em que na tua fala, né, muitos se identificaram e tenho certeza também que você trouxe, né, todos esses elementos que são extremamente necessários e essenciais para que, enquanto unidade, né, possamos ocupar, permanecer e, de fato, continuar dentro desses espaços. Então, muitíssimo obrigada, de verdade, foi incrível. E agora estarei aqui convidando, né, para brilhantar ainda mais a nossa noite com esse debate incrível, a professora Graciele Costa. Então, vou encerrar minha fala aqui, porque eu tenho certeza que Graciele trará muitos elementos e muitas coisas importantes para a gente escutar aqui hoje. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marina. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Marcelo, Rosana, Joana, pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube também. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O Marcelo fez aí uma propaganda, né, dizendo que a professora Graciele que vai trazer uma coisa mais fundamentada. Mas, na verdade, o Marcelo trouxe, né, falas importantíssimas que vão, com certeza, dialogar diretamente com o que a gente vai falar aqui. Porque, no fim, a gente vai falando, né, nosso convite, né, Marcelo, foi falar sobre desigualdades raciais. E aí, há, nessa discussão, várias possibilidades, né? Pensar como é que o racismo, ele produz um aprofundamento nas desigualdades, tanto de renda, territoriais, a gente poderia também de gênero, a gente poderia dizer também de sexualidades. O Marcelo fez uma excelente explicação e ele se afirmou aqui como uma pessoa que vive uma experiência interseccional, né? Achei isso incrível também. Eu sou Graciele Costa, eu sou uma pessoa negra, uma mulher negra, 33 anos. Sou uma mulher lésbica também. Achei interessante o Marcelo trazer essa dimensão da sexualidade para a apresentação, porque, de fato, eu acho que o esforço dele foi demonstrar isso, né? Não é, como eu acabei de dizer, não é a mesma experiência ser uma pessoa LGBT no Brasil sendo branca ou negra ou indígena, há distinções. E estou professora lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao lado dessas mulheres incríveis como Joana e Rosana. Bom, pode passar aí, acho que é a Joana que está operando aqui esta máquina chamada Slides. A gente vai tentar fazer uma conversa o máximo possível. Por que não? Eu estou lendo aqui o chat. Essa foto aqui, ela é um esforço para que a gente tente produzir algumas reflexões, né? Porque, como a Marina falou, né, o grupo aqui tem um pertencimento racial majoritário, que é negro, embora 41% das pessoas inscritas sejam brancas. Existe um grande dilema ainda na nossa sociedade brasileira, que é a grande pergunta se há realmente alguma relevância, né, para discutir raça, relações raciais. Porque, afinal de contas, nós somos todos iguais, né? Aqui é uma parcela ínfima da diversidade, inclusive racial, que nosso país representa, né? Um país com uma presença enorme de pessoas negras, uma presença considerável de pessoas brancas, de pessoas amarelas, que são as pessoas orientais, de pessoas indígenas. Teria ainda algum sentido da gente ficar falando sobre racismo, desigualdades raciais? Essa é uma pergunta que parece boba, mas no final todo mundo faz esse questionamento em algum momento da vida. Especialmente, pode passar, Joana, porque a nossa Constituição Federal, ela diz algo que é muito relevante, né? O artigo 5º informa: nós somos todos iguais perante a lei.
Não há distinção de nenhuma natureza. E garante-se aos brasileiros, inclusive aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Então, aparentemente, há um hiato, né? É uma discrepância em nós continuarmos insistindo em falar em raças, em raças, em raças, em raças. Nós não somos todos seres humanos, precisa mesmo definir quem é branco, quem é preto, quem é pardo, quem é indígena. Isso realmente importa, porque no fundo somos todos seres humanos. Eu ouvi essa fala de uma professora pós-doutora essa semana, inclusive, uma mulher branca. Disse, isso não tem sentido, né? Nós somos todos seres humanos, só existe uma raça, que é a raça humana. Para que esse negócio de ficar falando sobre raças? Isso é uma coisa tão do passado. Essa é uma das experiências que mais marcam o território brasileiro, que é o de, bom, num país todo misturado, miscigenado, não dá para definir quem é quem. Todo mundo no Brasil é um pouquinho, tem uma origem indígena, tem uma origem europeia, tem uma origem africana. Aparentemente isso não tem tanto sentido, né? Passa, por favor, Joana. Na nossa sociedade brasileira, a gente tem uma das coisas mais interessantes, e aí eu vou dizer do mundo, porque o Brasil é o país com mais pessoas negras fora do continente africano. Não tem nenhum país do mundo que tenha um número tão grande de pessoas negras, e quando eu estou falando de pessoas negras aqui, eu estou falando de pessoas de pele preta e de pele parda, esses dois grupos, tá? Dessas duas cores, elas juntas formam essa categoria chamada negros. Não há nenhum lugar no mundo, fora do continente africano, com mais pessoas negras do que aqui. Até os Estados Unidos, que é muito famoso no debate das relações raciais, os direitos civis para as pessoas negras, né, tem um percentual muito pequeno de pessoas negras, um pouquinho mais de 10%. No nosso caso, não. Nós temos mais de 54% da população brasileira, que é enorme, mais de 200 milhões de pessoas, que são negras. Mais da metade da população brasileira é negra. De novo, me volta a pergunta, então por que falar sobre relações raciais? Já que nós temos uma maioria de pessoas negras no país, né? Tem algum sentido? O primeiro sentido a gente poderia dizer que bom, também o Brasil é recordista em uma outra métrica. Nós fomos o país que mais demorou a abolir, encerrar um regime de escravidão que destruiu a vida de centenas, milhares, milhões, a gente poderia dizer, de pessoas africanas e que aqui nasceram como afrodescendentes e de pessoas que a gente chama de indígenas, mas o correto é povos originários das Américas, né? 350 anos, quase 350 anos de escravidão, marcou uma experiência em que pessoas brancas roubaram terras, riquezas, corpos, sonhos, línguas, formas de pensar e interpretar o mundo, foram dizimadas, né? Os povos europeus brancos se investiram de autoridade na dominação do mundo, de todos os continentes possíveis. E essa foi uma experiência violentíssima. Muito violenta, ao ponto de dizer que daí a gente já poderia dizer que, bom, em algum momento na sociedade foi interpretado que não, nós não seríamos todos iguais. Essa ideia de estarmos todos na condição de igualdade, ela vai tardar a chegar em países como o nosso. Um país como o nosso que tem 134 anos só de abolição. Então, veja que nós temos mais tempo de um regime de escravidão, né, contra pessoas negras e indígenas, organizado por pessoas brancas, e pouquíssimo tempo de experiências de liberdade. A gente poderia dizer que muito menos ainda de liberdade no contexto democrático. Então, veja a complexidade do nosso país. Nosso país é tão complexo do ponto de vista das relações raciais que aqui ainda vem de todo o mundo pessoas pesquisadoras para interpretar como esse país, que se reivindica um país das misturas entre as raças, né? Um país democrático racialmente, mas que ao mesmo tempo produz tanta violência contra determinados grupos. O Marcelo reforçou muito aqui essa dimensão da violência, essa dimensão do cansaço que o racismo pode produzir.
em determinados grupos, ainda que jovens, né? Essa é uma questão que a gente tem que se perguntar. Por quê? Porque nesse nosso país, né, durante muito tempo, e ainda hoje interpretado que algumas vidas são mais importantes que as outras. Por que para alguns de nós, quando a gente para e pensa a palavrinha crianças, a gente vê aquela propaganda de uma criança bem branquinha, cercada de amor, carinho, bochecha rosa? Por que ao informar a palavra juventude, dificilmente a gente lembra de juventude a partir dos corpos que são negros? Por que quando a gente pensa a ideia de menor, de marginal, daquele que deve ser preso, aquele que tem que nem cumprir medida socioeducativa, que tem que ser morto, imediatamente a gente está informando aqui um tipo racial específico? Isso não é ocasional, tá? Porque apesar de nós termos encerrado o regime de escravidão, com ele e sua finalização, nasceu uma coisa que depois vai ser chamada de racismo científico, e que definiu campos da ciência como a medicina, como o direito, essas áreas que o Marcelo falou aqui do judiciário, né, que ainda hoje bebem da fonte de autores muito famosos, tá, da antropologia forense, por exemplo, que escreveram sobre o quanto que o crime, a criminalidade, ela estava muito mais próxima de determinados grupos raciais do que de outros. Quando a gente falava lá no início do que a gente chama de século XX, né, no início dos 1900, quem é inocente, quem é criminoso, quem é bonito, quem é feio, quem deve ser encarcerado, quem não deve, quem deve ser lido como potencialmente inocente e quem não deve, quem deve viver e quem pode morrer, que vida vale mais do que a outra. Esses valores, esse conjunto de valores que atravessam as nossas vidas até hoje, eles foram muito bem organizados por pensadores franceses, por pensadores alemães, por pensadores ingleses e por pensadores brasileiros também. Aqui no Brasil, um sujeito chamado Renato Kiel ficou muito famoso. E instituições muito famosas, né, como o Museu Nacional, que tem uma notoriedade muito grande hoje, foram instituições importantíssimas para reforçar esse tipo de pensamento que não poderia ser diferente, né? Atravessou a lógica educacional, a lógica do direito, a lógica do que a gente entende por universidade. O Marcelo está aqui sempre falando disso, olha, quer contar a diferença da universidade. A universidade foi formada a partir desses princípios no Brasil. A gente poderia falar de outros países também, tá? Mas aqui hoje a gente vai falar do Brasil especialmente. Por que isso é importante? Porque tudo isso veio acompanhado com um grande esforço de tentativa de exterminar determinados grupos, né? Do nosso país, inclusive. A grande experiência de imigração europeia que acontece aqui no Brasil, também nessa época dos 1900, ela vai estar acompanhada dessa expectativa que se tinha de se branquear os corpos dos brasileiros. Mas não só os corpos, né? Lembra que eu falei que a própria experiência da escravidão, ela não se baseava só em destruir corpos, ela também se baseava nessa coisa de eliminar culturas, eliminar línguas, eliminar formas de ler o mundo. Inclusive, boa parte delas baseadas nesse princípio que o Marcelo falou tanto aqui, que é o da coletividade. Essa lógica racista muito forte que atravessou não só o Brasil, mas outros países do mundo, né, com o racismo científico, só começou a se tornar um grande problema quando aconteceu a Segunda Guerra e o Hitler foi lá, indicou que tinha raça ariana, que uns poderiam ou não ficar vivos, exterminou uma galera com câmeras de gás, e aí por essa galera a gente está falando de negros, judeus, a gente está falando de pessoas ciganas. Olha, eu estou informando aqui para vocês, no mínimo, 3 grupos raciais, tá? E aí, isso nos leva a crer que a lógica do que é raça, ela não está determinada só pela cor das pessoas. Tem outras variáveis que envolvem isso. Claro que, um parênteses, cada território, cada país, dentro do mesmo país, em diversidade de territórios, a gente vai ter diferentes interpretações e leituras raciais, tá? No Brasil, por isso, a gente está convencionando chamar aqui pessoas pretas, pardas, de negras. Em outros países, isso pode ter variações distintas.
E em outras épocas, em alguns países, isso também pode ter variações distintas. Isso significa que o mundo das relações raciais é bastante complexo. Por isso que é engraçado quando a gente assiste alguns debates, né? E algumas pessoas dizem: raça não existe, racismo não existe, todo mundo é igual. A gente tem que tomar cuidado, porque os estudos que a gente chama dos estudos do campo das relações raciais é muito mais complexo do que a gente pensa. Mas eles têm um ponto em comum, que é o ser branco como o supremo. E isso vai ter um nome, tem um nome hoje em dia, além de a gente poderia chamar isso de racismo, mas tem a ver com a lógica da branquitude, em que mesmo a pessoa que é branca, sendo antirracista, tarará, tarará, sou contra o racismo, ela vai sendo favorecida ao longo do tempo. Por exemplo, quando o Marcelo fala aqui, né, talvez não tendo que viver uma experiência de tanto cansaço quanto determinados outros grupos. Mesmo que a pessoa branca não queira, ela vai se favorecer simbólica ou materialmente falando desses privilégios do que é ser um corpo branco, que é tão interessante ao ponto dessas pessoas dizerem: não existe raça, esse negócio de raça, racismo, isso é uma bobeira, eu nunca parei para pensar nisso. Comumente quem vai falar isso são pessoas brancas, tá? Bom, passa para mim, por favor, Joana. Se a gente tem uma maioria de pessoas no Brasil que é negra, a gente poderia dizer: Graça, lá vem você com esses dados aqui que vão dizer para a gente, né, que negros são maioria entre os encarcerados no país, né? Olha só, em 2019, as pessoas negras, então pessoas pretas e pardas, eram mais de 66% entre os encarcerados no país. Então, 2 a cada 3 pessoas encarceradas no Brasil são negras. Passa, por favor, Joana. A gente pode dizer também que as pessoas negras estão como protagonistas aqui nas situações de pobreza e extrema pobreza. Os que viviam lá em 2018 com menos de $5,50 por dia eram uma maioria de pessoas pretas ou pardas, negras. Porque estou querendo chamar a atenção que a miséria, o encarceramento, pode passar, por favor, as pessoas que são mais mortas, assassinadas no Brasil, são negras. A gente poderia dizer assim: poxa, Graça, mas isso é uma obviedade, porque se elas são maioria da população, elas automaticamente têm que ser maioria em todas as outras circunstâncias. Se nós temos hoje no Brasil 33 milhões de pessoas com fome, automaticamente elas terão que ser uma maioria negra, já que 54% da população é negra. A gente vai tentar ver se isso se replica, passa por favor, Joana, se isso se replica, ou seja, se essa presença majoritária de pessoas negras em determinadas situações, ela também vai se replicar em situações, vamos dizer assim, mais favoráveis, né? Por exemplo, vou pedir que vocês façam uma rápida reflexão, né? Na vida de vocês, eu imagino aqui que o pessoal que você esteja fazendo esse curso seja a maioria jovem, né? Ou pessoas que estejam aqui fazendo o curso sejam mais velhas, né? Vamos pensar, durante sua vida inteira, né? Quantos dentistas te atenderam? Quantos deles eram negros? Quantos médicos te atenderam e quantos deles eram negros? Quantos juízes você já viu na TV? Quantos deles eram negros? Quantos jornalistas você vê na TV? Quantos deles são negros? Quantas pessoas nos filmes, nas séries, né? Acho que quem é jovem gosta mais de série do que filme, Joana. Quem é que são essas pessoas que estão como protagonistas ali na cena da TV? Ou nas séries, né? Nos desenhos animados, né? Quem são as princesas e os príncipes? Eu estou querendo que vocês percebam que há, nesses elementos que eu citei, uma presença majoritária de pessoas que não são as negras, não são as indígenas, são as pessoas brancas. Passa, por favor, Joana. Quando a gente fala, por exemplo, em quem cria as leis no Brasil, né? E volta e meia a gente ouve, né, pessoas falando que, nossa, a gente tem que aprovar, sim, o fim da menoridade penal. Quem são essas pessoas que estão determinando as nossas vidas, criando leis? A maioria delas são homens e a maioria delas são brancas. Quando a gente fala, passa por favor, Joana, quando a gente fala dos cargos de chefia, né, quem são as pessoas que estão como gerentes, executivos? A maior parte delas são brancas, não são as negras.
E quando a gente fala de universidade, que o Marcelo tanto falou aqui, Joana, passa aqui, por favor. A maior parte das pessoas que estão na universidade, como os jovens, né, entre 18 e 24 anos, apesar de uma grande conquista que a gente vai falar daqui a pouquinho, ainda são as pessoas brancas. Então a conta não está fechando. Se a maioria da população brasileira é negra, preta e parda, por que ela só está nessa mesma proporção, né, ou em maior quantidade ainda, representada em situações péssimas, de miséria, encarceramento, pobreza, de falta de acesso ao mercado de trabalho, rendas baixíssimas? Será que é porque essas pessoas, né, nós, pessoas negras, nós não temos vontade, força de vontade? Porque, putz, o Marcelo contou aqui que ele rala até hoje, trabalha, estuda, faz um corre danado, pega condução para chegar na universidade. Mas o que aconteceu? Será que nossa galera ela desistiu no meio do caminho? Isso não tem nenhum tipo de lógica, né? Porque se a nossa galera negra tivesse desistido no meio do caminho, a gente não teria resistido a mais de 350 anos de escravidão, muito menos a mais 124 anos, 134 anos de uma intensa perseguição do Estado contra nossos corpos. Isso é uma mentira. E aí, isso é importante que vocês entendam. Por quê? Porque em um dos debates que a gente sempre entra quando fala sobre raça, que são as cotas, as ações afirmativas, as pessoas têm a cara de pau de falar assim, mas a pessoa negra não pode ter cota. Que isso quer dizer que ela acha que ela é inferior aos outros? Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Porque esconde de cada um de nós que, primeiro, como eu disse antes, né? Boa parte do tempo que a gente conhece, do que é chamado de civilização hoje, foi em torno de uma extração, de um roubo, de uma pilhagem das riquezas de pessoas negras e de pessoas indígenas. As pessoas brancas literalmente roubaram, não que eu esteja falando, né, que quem descendeu dessas pessoas também tenha feito isso, mas literalmente roubaram propriedades, riquezas de pessoas negras, indígenas e outros. Eu quero que vocês observem uma coisa. Eu sou uma pessoa branca, professora, eu não compactuo com isso e eu não tenho culpa do que meus antepassados fizeram. E você está certíssima. Por isso que você, pessoa branca, é convocada a estar com a gente na luta contra o racismo. Porque, ao ser privilegiado, né, por esse sistema que é racista, nós convocamos pessoas brancas a lutarem conosco exatamente para, no mínimo, minorar essas distâncias que foram produzidas. Porque quando o Marcelo fala de cansaço, ele não pode ser desconsiderado, a gente não pode desconsiderar que é um cansaço quase literal, porque é como se a gente estivesse correndo uma corrida, assim, uma maratona, né? E quando falou aquele pode ir, é como se tivessem prendido a nossa galera, indígenas, negros, por pelo menos 10 anos e falar às pessoas brancas, continue a correr, daqui a pouco, depois de 10 anos elas vão continuar, ou depois de 350 anos. É isso que é injusto. Eu quero muito que as pessoas brancas que estão assistindo aqui entendam isso. Nós, inclusive as professoras estão aqui, Joana, Rosana, são minhas grandes parceiras na universidade e sabem a importância que elas têm nessa luta contra o racismo, né? Nós não estamos aqui fomentando a luta contra negros e brancos, mas nós não podemos deixar de reconhecer que existe uma lógica branca que atravessa toda a vida em sociedade. Passa, por favor, Giovana. Essa imagem que eu coloquei aqui, ela é bastante simbólica do que a gente vai dizer. Porque tem uma grande discussão que sempre aparece entre esses debates, né? Passa, por favor, Joana. Que é, gente, mas isso não tem sentido, falar de racismo, desigualdade baseada em raça. É o próprio negro que não se aceita, é o próprio negro que se discrimina. Volta lá de novo, Joana. Essa ideia, né, de pessoas negras que constroem a sua história se baseando num imagético que é branco, ou seja, é como se tivesse um mundo que é feito para brancos e os outros grupos têm que tentar se adaptar, né? Professora, você está exagerando. Isso não é sério. Passa, por favor, 2, Joana. Esse aqui é um exemplo muito pontual, tá?
porque eu poderia trazer vários, pontual nesse sentido, porque ele é muito recorrente em grandes emissoras, mas a gente poderia também dizer em outras TVs, séries, filmes, etc., que vão branqueando seus personagens o máximo possível, tá? Por exemplo, essa novela aqui, Segundo Sol, essa novela se passou em Salvador. Quem já foi em Salvador aqui, bota aí, por favor, depois no chat, né? Pô, já fui em Salvador. Salvador, se o Brasil é o país com mais pessoas negras, né? Ou se tem alguém de Salvador também, não sei, né? O Brasil é o país com mais pessoas negras fora do continente africano, ok? Ok. Salvador é a cidade mais negra do mundo fora do continente africano. Salvador e Rio são, no Brasil, as cidades que mais têm pessoas negras. Mas alguém teve uma ideia de fazer uma novela no Brasil chamada Segundo Sol, ambientada na cidade de Salvador. Nessa novela, só tinha 5 atores negros. Boa parte deles fazendo o que a Joyce comentou aqui no chat, né? Papéis que são considerados pela sociedade em geral, tá? Como menos importantes do ponto de vista de remuneração, reconhecimento social, como ela indicou aqui, empregadas domésticas, a gente poderia dizer, aqui ela citou também pessoas pobres ou pessoas traficantes, etc, etc. Do ponto de vista da concepção de valores para a sociedade, essas pessoas são menos relevantes. E nessa novela, as pessoas negras também estavam muito mais nesse lugar, né, um lugar subalterno, um lugar que reforça a ideia de diferença real entre brancos e negros, tá? Uma diferença que ela é real, mas que vai sendo reforçada como normal. Viram o que o Marcelo falou aqui o tempo inteiro? Gente, a gente vai normalizando, gente, a gente vai normalizando, gente, a gente vai normalizando. A TV, as produções culturais em geral, elas também têm esse papel. Acabou agora recente uma novela chamada Dos Tempos do Imperador. Aquela novela é um horror, porque ela reproduz a ideia de que os negros eles viviam ali dançando, enquanto escravizados, e só os brancos salvadores é que podiam decidir por eles seus destinos. Eu falei aqui que pessoas brancas são importantes, mas elas nem sempre foram necessariamente as protagonistas de todas as lutas das pessoas negras. Bom, passa, por favor, já está acabando meu tempo, eu acho. Eu vou sugerir aqui 2 recomendações. Não, volta uma, por favor, Joana. 2 recomendações, tá? Um livro que se chama Pele Negra, Máscaras Brancas, que está bem próximo do que essa imagem diz aqui, né? Que é a construção de uma subjetividade negra baseada num espelho que é branco, ou seja, nós, pessoas negras. Por isso que o Marcelo fala, né, nessa construção de uma afetividade, de uma experiência de alto amor consigo mesmo e com seus próximos, é muito importante, né? Porque durante muito tempo nós estamos ainda construindo, tá? Embora muita luta contra isso aconteça. Uma concepção sobre nós, negros, de auto-ódio, né? Mas não é um auto-ódio porque que é o próprio negro que se discrimina, não. É porque você liga a TV, e você tem lá, no encontro, o Emanuel salvando uma senhorinha negra de uma apresentadora uma apresentadora branca que falou para a convidada que ela tinha que servir a cocadinha para todo mundo. Então, é o tempo inteiro você tendo que lutar, de fato, contra uma lógica, essa lógica da brancura como norma. E tudo que sai da brancura deixa de ser bonito, deixa de ser amoroso, deixa de ser afetivo, deixa de ser inteligente, deixa de ser sublime, inocente. Esse é o chamado aqui para vocês. Porque quando a gente está falando da experiência da infância, ela também vai ser informada pela raça, tá? Crianças, lembra que eu falei, quando você fala criança, dificilmente você vai lembrar de uma criancinha negra, mas quando você fala pivete, quando você fala marginal, vem automaticamente uma imagem na sua cabeça. E essa imagem, ela é produzida pelas relações raciais, que vão determinar lugares. Não é só para negros, indígenas, é para brancos também, tá? E vou recomendar um documentário que está no YouTube, que é bem bacana também, que é sobre essa representação do negro na TV brasileira, que se chama A Negação do Brasil. Passa, por favor, Joana. Já estou acabando, só tenho 5 minutos. Isso significa, essa rapidíssima conversa aqui,
significa que, realmente, assim, do ponto de vista biológico, depois da Segunda Guerra Mundial, vários cientistas, antropólogos, biólogos, pessoas da área da medicina fizeram lá um acordo e disseram assim, gente, todos nós somos seres humanos. Nosso DNA é idêntico. Existe até um argumento que foi usado na época pelo DEM contra as ações afirmativas, que falou assim, olha, o mesmo DNA que Neguinho da Beija-Flor tem, a Xuxa também tem. E o DEM, nesse ponto de vista, não estava errado. Biologicamente, só tem uma raça, uma espécie humana. Todavia, no nosso cotidiano, quando a gente pega o nosso ônibus, quando a gente entra nas lojas de departamento, quando a gente vai para a universidade, quando a gente atravessa a rua, quando a gente pega um carro, nós estamos o tempo inteiro sendo lidos e fazendo leituras sobre o outro, em que a raça, as características do corpo das pessoas e dos nossos corpos, eles estão informando algo, o belo, o mal, o positivo, o negativo, o perigo, o inocente, etc. No nosso convívio, isso significa que as pessoas acabam sendo, sim, tratadas de maneira diferente. Mesmo que a lei diga que a gente é igual, mesmo que a biologia diga que a gente é igual. Porque aquele passado de hierarquias entre os grupos, ele não acabou. Ele continua sendo atualizado, às vezes de maneira sutil, às vezes de maneira muito violenta, como a gente viu aqui o exemplo das mortes, que assolam, sobretudo, pessoas negras. Esse tratamento diferente, quando ele é baseado nessa identificação racial, é chamado, então, de racismo. Ele vai prejudicar negros, vai prejudicar indígenas, mas ele vai favorecer pessoas brancas. Mas, passa por favor, Joana, o que eu queria finalizar dizendo aqui para vocês é que essas descobertas, né, de putz, tem racismo, putz, o Brasil não é tão democrático assim, embora seja um país miscigenado, misturado, isso só pode acontecer porque exatamente no dia de hoje, a Joana parece até que adivinhou, dia 7 de julho de 1978, lá em São Paulo, nas escadarias do Teatro Municipal, uma galera se organizou protestando contra mortes violentas contra pessoas negras e pela discriminação racial que jovens negros sofreram lá em São Paulo e se levantaram e a partir dali produziram uma reunião de mais de 2.000 pessoas em protesto ao racismo no Brasil. Isso ali no fim da ditadura militar. E afirmaram que a partir daquele momento o movimento negro, que já existia no país, a gente poderia dizer desde os tempos da escravidão, que o movimento a partir de então seria unificado. Por que eu tenho que dar ressalto a isso? Porque a nossa experiência enquanto pessoas negras, ela é marcada pela desgraça, né? A gente falou isso aqui. Mas ela não pode ser lida por nós apenas sob esse sentido. Porque é exatamente no encontro coletivo é que nós produzimos a resistência e demonstramos toda essa potência que a gente tem. É aqui que o Movimento Negro Unificado vai afirmar a importância da beleza negra, que vai afirmar a importância da presença negra nas universidades, nas instituições de ensino. Passa, por favor, Joana. É aqui que vai nascer a luta pelas ações afirmativas, exatamente dizendo assim, pressionando o Estado, olha, nós não somos tratados como iguais. Apesar de anos depois uma Constituição Federal dizer que somos todos iguais, essa é uma intenção. Só que para essa intenção acontecer, o Estado tem que se movimentar com políticas públicas, oferecendo acesso ao ensino de qualidade, oferecendo acesso a trabalho, à renda, a pessoas que tiveram ao longo de sua existência tudo isso roubado. Pessoas negras não podiam frequentar a universidade, não podiam frequentar espaços educacionais no Brasil também, tá? Porque isso parece que aconteceu só nos Estados Unidos, mas no Brasil também isso acontecia. Passa, por favor, o último slide. Isso nos faz observar uma coisa muito relevante, que a juventude negra tem sacudido não só o espaço da universidade, mas eu diria toda a sociedade. É a juventude negra que tem mobilizado um dos fenômenos mais encantadores do movimento negro atualmente, que são os coletivos negros nos espaços das universidades, por exemplo. Lá no serviço social, nós temos o coletivo, e o Marcelo, não sei se mencionou que em algum momento eu caí aqui, Dona Ivone Lara. Foi esse coletivo que possibilitou, por exemplo, que nós tivéssemos ações afirmativas na pós-graduação. Foi esse coletivo que possibilitou, por exemplo, que nós tivéssemos mudanças no currículo da Escola de Serviço Social para discutir relações raciais na formação de futuros assistentes sociais.
Então, são os coletivos negros impulsionados pela força viva que a juventude negra tem, porque, embora tenha essa dimensão que o Marcelo falou, poxa, existe mesmo um cansaço, mas o cansaço, ele não pode se transformar, como o Marcelo explicou bem aqui, né, numa responsabilidade individual. Ela tem que se traduzir em luta, porque eu sempre paro para pensar, para encerrar, toda vez que eu me sinto exausto, hoje mesmo essa é a 5ª atividade que eu estou fazendo, nesse ritmo, assim, essa semana. Aí eu paro e penso, putz, eu estou cansada. Mas eu falo, não, tem um sentido para a minha presença aqui. E esse sentido não pode ser por mim desperdiçado. Eu não vou, né, produzir uma imagem romântica de um desgaste, que o Marcelo explicou bem aqui. Mas eu não posso perder a dimensão da importância política da nossa presença como pessoas negras em qualquer espaço que a gente estiver. Então, eu queria fazer um chamado especialmente às pessoas negras que estão assistindo aqui, se levantem, estejam organizados coletivamente, seja na escola, que seja na universidade, seja no seu bairro, não fique sozinha. E você, pessoa branca, que quer engajar aqui com a gente nessa luta, procure formas também, especialmente de ouvir as pessoas negras e observar a partir dessa escuta e dos aconselhamentos que receber, como você pode colaborar também para uma sociedade em que o racismo não seja, né, a norma entre nós. É isso. Uau, vocês dois, né? Então tá bom, né? Muito obrigada, Marcelo e Graciele. Queria só botar uma informaçãozinha que a Marina te apresentou e acabou não citando, e a gente tem aqui, né, a importância também de falar, Grace, do recém-criado Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB, da UFRJ, nesse momento sendo a professora Graciele diretora desse núcleo. Então, pensando nesse final, né, que tanto Marcelo e Graciele trouxeram para a gente, Marcelo chamou de estratégias, de como pensar para além do individual, né, ressignificar esse individual de forma que possa ser pensado coletivamente, o quanto que vários passos ainda, pequenos passos, eu diria, dentro dessa estrutura de universidade, e aí a particularidade da UFRJ, a importância da criação do núcleo, né? Então, queria, nesse momento, só destacar isso. Que potência, né? Tanto a fala do Marcelo quanto a Grace. Temos algumas perguntas aqui no chat. Queria agradecer muito vocês. Foi, assim, incrível. E podemos partir para as perguntas? A Alana colocou que partilha do mesmo sentimento de exaustão do Marcelo e também acredita que uma das formas de superação é pelo fortalecimento coletivo. Qual a importância das políticas públicas e das discussões das pautas da juventude nesse fortalecimento? E aí vocês podem falar, tá? Conforme a preferência de vocês, alternando da forma que acharem melhor. A Laura colocou, sou negra, tenho uma doença oriunda da população negra e toda a minha vida só fui cuidada por pessoas brancas. A Thaísa colocou, nossa, eu vejo muito essa discussão de se diz negro, mas não aceita seu cabelo como quando se trata da mulher negra que gosta de usar lace. Maior exemplo é a Bey, a Camila, de Luca, a Lude e outras. Vamos lá, gente, ainda dá tempo de quem quiser contribuir aí com a gente, ainda teremos mais uma rodada, hein? Aproveitem. Agora eu passo a fala para a professora Graciele e para o Marcelo. Poxa, Graça, que começa. Pode ir, Marcelo. Ah, tá bom. Olha só,
Poxa, muito obrigada, Rosana, pela lembrança. Eu já convido todo mundo aí a seguir lá o @neabifrj, também me seguir lá o @professora Graciele no Instagram. O NEABI é realmente um grande marco na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É agora um núcleo que vai reunir, né, pesquisadores de toda a universidade que tem essa discussão sobre relações raciais e de outras pessoas que estejam interessadas a somar nessa luta antirracista. Essas perguntas foram excelentes, né? Eu acho que essa fala aqui de só fui cuidada por pessoas brancas é muito forte, é muito forte. Eu não sei se a Laura está falando de doença falciforme, mas ela realmente é mais recorrente. Não sei se é o caso, tá, Laura? Se não for, peço desculpas. Em pessoas que são negras. E em boa parte das formações universitárias, pouco se discute sobre saúde da população negra, por exemplo, e áreas como a enfermagem, que tem uma presença relativa de pessoas negras, mas não é o mesmo como o que diz respeito à medicina, por exemplo, elas acabam ou desconsiderando esse tipo de particularidade, né, que vai atingir pessoas negras, e do ponto de vista, a Laura acabou de confirmar mesmo, né, esse falciforme. Inclusive, Laura, também te recomendo a seguir lá o LAENSP, que é um grupo muito bacana, uma liga de enfermagem aqui da UFRJ. Amanhã eu estou indo até fazer uma fala lá, que reforça muito o debate sobre saúde da população negra, que é muito bacana, vale a pena conferir, todo mundo que estuda saúde. Depois eu vou postar lá no meu Instagram. E essa coisa do cuidado, né, da dimensão do cuidado. Uma das coisas mais interessantes que aconteceram quando os médicos cubanos, boa parte deles negros, vieram para o Brasil, foi essa experiência do cuidado vindo dos médicos, sobretudo, né, a partir de um toque aos corpos dos usuários do Sistema Único de Saúde, também negros em sua maioria. Esse espantar-se com, o médico me tocou, ele quis sentir, né, quis sentir meu corpo. Isso é muito forte, gente, e também informa o quanto que a lógica do racismo ela está naturalizada entre nós, apesar de nós ouvirmos esse discurso reiterado, né, de não tem racismo, não tem racismo. E, de novo, essa fala vai ser muito mais recorrente, vinda de pessoas que são brancas, tá? Não é que pessoas negras também não possam reproduzir isso, né? Mas vão reproduzir muito mais uma chave de uma dificuldade de construir consciência racial positiva em um mundo que é construído, como eu disse aqui, né, a imagem e semelhança de brancos. E as políticas públicas, né, onde é que elas entram? As políticas públicas, durante, especialmente a época que existia no país uma coisa chamada, não é nem, eu ia falar governo, mas é CEPIR, que era uma Secretaria de Políticas Públicas e Promoção da Igualdade Racial, ela tinha o intuito exatamente de convocar todas as políticas públicas a pensar o combate ao racismo na área da assistência social, na área da segurança alimentar e nutricional, na saúde, e na experiência da defesa de políticas públicas para a área da juventude, infância. Isso hoje tem sido muito menos forte do que já foi, tá? Não que naquela época fosse perfeito também. Mas eu vou chamar de novo aqui a juventude, não como responsável por fazer isso, mas eu gosto muito de trabalhar com os estudantes, a Joana aqui e a Rosana sabem, porque tem uma coisa na visão de pessoas que são ainda mais jovens, que é esse estranhamento sobre as coisas, que a gente não pode perder nunca. Então, a presença de vocês no estágio, a presença de vocês dentro da universidade ou em qualquer outro espaço na escola é a possibilidade de criar esse estranhamento, tá? E que pode, sim, apontar possibilidades para as próprias políticas públicas. É uma coisa que é básica, como, por exemplo, qual que é a sua cor, que boa parte das pessoas não preenche, em instituições de abrigamento, em instituições como DEGAS, em instituições outras, tá? E sobre essa coisa que foi colocado aqui, eu não sei se foi, não lembro agora o nome de quem perguntou, desculpa, que é sobre, e citou o exemplo de Camila De Lucas, Ludmilla, Beyoncé, etc., as mulheres negras por, aspas, não aceitação dos seus cabelos crespos, né? A gente tem que ter essa leitura, como eu disse, num nível um pouquinho maior de complexidade, como a própria pessoa que fez a pergunta fez, foi a Thaís. Olha, é uma socialização muito violenta, né, que vai produzir uma negação permanente de nossos corpos.
Agora, chega um momento também que as pessoas negras, elas conscientemente, do ponto de vista racial, sobre seus corpos, elas também podem escolher raspar seu cabelo, elas podem escolher usar lace, elas podem escolher fazer o que quiser, né? E isso é uma dificuldade que, de fato, as pessoas que não têm tanto interesse em conhecer sobre o debate das relações raciais acaba produzindo, entendendo que, então, se ela é negra, ela tem automaticamente que gostar do cabelo dela como é. Sendo que pessoas brancas pintam o cabelo de rosa, de sei lá, azul, sei lá, raspa no meio, faz não sei o quê. Então, a gente também quer ter direito a esse olhar no amor sobre nossos corpos e também poder fazer dele, né, o que for considerado mais legal naquele momento. É isso, Marcelo. Só complementando mesmo, né, o que a Graça trouxe. Primeiro, eu queria falar que a Graciela é muito blogueira, né? Vocês viram ela divulgando os arrobas. Eu amo essa coisa blogueira dela. Mas, então, sobre a questão dos médicos, né? Eu tenho hipomelanose macular progressiva, que é uma doença de pele e que está mais propícia em pessoas negras. E assim, quando você pensa em uma doença de pele que mexe com a tonalidade da sua pele e você só tem dermatologistas brancos, né, que te atenderam, isso é muito ruim, no sentido de que quando eu falava, por exemplo, que estava me incomodando as manchas serem mais claras que a cor da minha pele, eles não estão nem aí, sabe? Falam, isso é besteira, bobeira, não passa nada em relação a isso. Não me medicou para isso. Então, assim, claro que no momento eu cuidei dessa doença, ela está controlada e tudo mais, só que ter um médico preto ali, uma médica preta, seria fundamental no sentido de que mexe direto com o tom da nossa pele, né? Então, super entendo quem falou sobre isso, né? É muito importante essa representatividade. Eu nunca estive em um consultório com um médico preto ou uma médica preta, e seria, nossa, nem sei o que eu sentiria no momento que isso acontecesse, assim. Espero que aconteça logo, né? Mas, enfim. Sobre a questão das políticas públicas, nossa, super importante, Alana, super importante, assim, partindo, inclusive, do que a Graça falou, né, de que somos todos iguais na legislação, mas existe racismo, né, então tem que ser pensado políticas públicas específicas para isso, né, para lidar com a juventude negra, pensando que essa juventude está marginalizada, né, é marginalizada. Então, é super importante mesmo. A Graça trouxe algumas falas sobre isso que eu achei super legal. E sobre cabelo. Então, eu posso falar um pouco sobre isso, assim, da minha experiência, né? Como vocês podem ver, meu cabelo é grande. Claro que, socialmente, uma mulher negra tem mais implicações em relação ao cabelo, né? Racistas, né? Implicações racistas. Só que eu costumo pensar que eu sou totalmente fora da curva em relação ao que pensam do homem negro, né? Inclusive pelo meu cabelo ser grande. Desde pequeno, até os meus 17 anos, eu sempre raspei a cabeça. Quando eu era mais novinho, que minha mãe e meu pai me levavam no barbeiro, passava navalha. Então, eu não tinha noção da curvatura do meu cabelo, do que era ter cabelo grande, não tinha nenhuma noção disso. Então, assim, quando eu passei a deixar o meu cabelo crescer, né, que foi em 2018, eu comecei a entender o que era cuidar do cabelo e, ao mesmo tempo, as pessoas falando um monte de coisa horríveis, né, sobre o meu cabelo natural. E quando você para pensar sobre isso, né, você entende que uma coisa é você ser obrigado a ter um tipo de cabelo específico, que é o alisado, e outra coisa é você poder escolher, né? E é isso, a gente está falando das mulheres pretas e homens pretos poderem escolher ter o cabelo alisado ou não. Agora, é a escolha deles, né? Isso é uma escolha individual. Se eu quiser, eu aliso meu cabelo, isso não tem nada a ver, boto lace, né? Só que quando isso não é uma escolha, né?
quando a gente não consegue emprego porque o nosso cabelo é natural, ou então quando a gente não consegue entrar em algum lugar por conta disso. É aí que está o ponto, é aí que é racismo, é aí que a gente tem que focar. E não porque ela não quer deixar o cabelo dela natural, não sei o quê. Então, eu acho que essas falas, elas tentam tirar o foco, sabe? Tirar a gente do real motivo, do nosso real propósito nesse sentido. Acho que é isso, gente, que eu queria falar sobre esses comentários. Não sei se respondi bem aí, não sei se ficou faltando alguma coisa. Foi ótimo. Temos mais um bloquinho com 2 perguntas para já caminhar para as considerações finais. A Lana colocou assim: professora Grace, Marcelo colocou as dificuldades e enfrentamentos na sua trajetória na graduação. Que mudanças e permanências você destacaria nesse processo do seu tempo para esse, né, no caso, para cá? Eu me formei na graduação em 2010, então tem 12 anos. E muita coisa mudou, especialmente porque em 2010, quando eu me graduei, eu fui graduada graças às ações afirmativas também, eu gosto sempre de destacar isso. E 2 anos depois, as ações afirmativas se transformaram numa lei federal e atingiu todas as universidades federais de ensino no país, a Lei 2.711 de 2012. Isso significa que tudo mudou, tudo mudou. Eu acho que Rosana, Joana, que estiveram na universidade, acompanharam os últimos, vou falar tempo, né? Porque vocês são jovens, mas os últimos anos da universidade, eu acho que dá para perceber uma mudança na tonalidade e cor da pele de quem senta no banco da universidade. As ações afirmativas produziram um fenômeno que é incrível, que é a presença das pessoas negras do ponto de vista de seus corpos físicos, transitando na universidade como estudantes universitários, e isso vai aos poucos sendo traduzido em outras modificações, né? Modificações nos currículos, como você tem aqui, aí se avança depois para as ações afirmativas na pós-graduação, como você tem aqui, que só começaram a valer em 2016, e aí vai trazendo também uma série de pessoas sendo formadas enquanto mestrandas, doutorandas, pessoas negras, e isso vai se traduzindo depois nas ações afirmativas em concurso público, que a nossa escola, só no passado, por exemplo, conseguiu adotar as ações afirmativas e entraram pelo menos 3 professores negros na universidade como docentes, então tudo mudou. Embora a gente ainda tenha que lutar muito, né, no que diz respeito especialmente a políticas de permanência na universidade, para fazer com que não seja necessário tanto esforço para a pessoa negra permanecer ali como estudante de graduação, mas muita coisa mudou. É por isso que é importante olhar para trás, e eu olho sempre para trás, eu não só olho para a minha época, eu sempre penso, caraca, imagina como é que foi lá em 1930, imagina como é que foi em 1980, imagina como é que foi em 1990, imagina, então não é que eu queira olhar só porque foi difícil, né? Mas é de transformar isso em parâmetro exatamente para que a gente não se sinta desestimulado a lutar, porque só está começando, a luta só está começando, então que a gente possa sempre tentar olhar para trás, olhar para as nossas próprias famílias, porque eu acho que quando a gente olha para nossas famílias, a gente tem a resposta, né? No meu caso, eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade, isso não acontece mais, já tem outras pessoas agora na universidade, então esse olhar para o nosso contexto familiar, nossa vizinhança, olhar para a nossa história e olhar para a história do país, observando que, embora não esteja no local ideal que a gente gostaria, poxa, muita coisa aconteceu, e muita coisa boa ainda pode acontecer. A gente não pode deixar acabar essa coisa que é tão bonita, que eu acho que ninguém pode roubar da gente, que é a esperança, ou acreditar que pode ser melhor. Não é o ideal ainda, mas a gente vai lutar para ser melhor. E eu sempre penso nisso, não para eu experimentar o melhor, porque eu não acho que eu vou experimentar o melhor, eu acho que eu estou experimentando coisas muito boas na universidade, né? A Bia é uma coisa dessa, estar aqui com vocês é uma coisa dessa, estar com pessoas como aqui, o pessoal do Netige é uma coisa dessa, mas eu tenho certeza de que eu estou lutando por uma coisa que não serei eu a experimentar. Então, essa dimensão da ancestralidade que o Marcelo falou,
ela é muito importante para também nos fortalecer. Cada vez que a gente cai, cansa, a gente, putz, vamos ali buscar quem pode nos reenergizar, produzir estratégias de autocuidado, e isso, a saúde mental é muito importante, mas de não esquecer que nossa luta ela é circular, no sentido de que não acaba em nós, né? Perfeito. Temos outra pergunta da Caroline, que ela coloca: Graça, pode discursar como os pesquisadores brancos podem contribuir de maneira eficaz com a discussão racial em suas pesquisas? E também a última pergunta da Alana, que fala assim: quão importante é ver alunos negros ocupando esse lugar de mentoria? Marcelo, conta um pouco sobre a sua experiência como monitor de disciplina. Desculpa, monitoria. Começa, Marcelo, agora. Tá bem. Então, sobre a pergunta que foi para a Graça, mas eu queria colocar fazer uma colocação aí, né? Inclusive, assim, eu passei a refletir mais sobre isso depois que eu fiz núcleo temático com a Graça, a disciplina que agora está aí na grade, né? Quando ela era só núcleo temático sobre relações raciais. Assim, a gente tem que partir do fato de que o racismo não é uma coisa que foi inventada por pessoas negras. O racismo é uma coisa que foi inventada por pessoas brancas, né? Então, assim, quando a gente... É porque também é naturalizado essa coisa da gente pensar que o branco não tem local de fala, ou então não tem ali que se meter quando a gente está falando de racismo ou está falando de vivências de pessoas negras, né? Mas é importante, eu tenho falado bastante disso, inclusive no estágio, da pessoa branca se racializar, no sentido de que ela não é uma pessoa negra mesmo, assim, ela tem que entender isso, mas a racialização no sentido de que ela está nas relações raciais, ela está ali. E, assim, quando eu penso em relações de opressão, tem dois lugares. Um é do oprimido e o outro é do opressor. Então, assim, eu não estou dizendo que a pessoa branca que está ali querendo se engajar nas causas raciais é opressora, não. Mas que essa opressão, né, que é viabilizada pelo racismo, ela promove que as pessoas brancas que não são racistas, necessariamente racistas, acessem lugares melhores, acessem coisas melhores. Então, assim, eu acho que é a partir desse ponto que você está numa condição de privilegiado enquanto pessoa branca e entender que tem outros indivíduos, né, outras pessoas que estão em posições desfavoráveis em relação à sua cor, né? A sua cor mesmo, enquanto branco, e a cor daquelas pessoas. Acho que a Graça vai trazer aí mais coisas disso, mas eu queria pontuar isso porque eu acho importante. Sobre o que a Alana colocou, né? Nossa, Alana, foi uma experiência incrível, assim. Foi como eu estava falando, quando eu estava falando da minha trajetória, eu fiz o processo seletivo para monitoria bem nesse lugar de quando eu estava muito cansado, né? E estava ali desesperado querendo uma renda também, né? Uma renda, tinha acabado nessa coisa de escolher entre a faculdade e o trabalho. Então, eu estava querendo qualquer coisa, assim, eu nem vi muito o que era, né? Mas foi muito bom eu ter me inscrito, eu ter feito o processo seletivo. Na verdade, eu não fui monitor de disciplina, eu fui monitor de apoio pedagógico. Trabalhei ali junto com a Graça também, e principalmente com a equipe da PAELIG, né? Na secretaria da Escola de Serviço Social. E assim, eu pude entender um outro lado da graduação relacionado aos docentes, né? Porque a gente, enquanto discente, a gente entende um lado nosso. E aí eu pude estar do outro lado, ter uma visão do outro lado, né? Não estar efetivamente, mas ter uma visão do outro lado. E eu acho que isso foi muito bom, assim, muito bom no sentido de entender a lógica ali da secretaria mesmo da Escola de Serviço Social como um todo, sabe? Não só as demandas dos discentes. E aí, enquanto ter sido aluno trabalhador, né, naquele momento, isso estava era uma inquietação muito grande trazer as dificuldades dos alunos trabalhadores, né? E foi isso que eu tentei sempre ali promover de alguma forma, trazer a dificuldade do aluno trabalhador, que é majoritariamente o aluno negro. Então, foi uma experiência incrível, eu gostei muito, aprendi muito,
E acho que a gente deixou aí alguns frutos, né? Nessa nossa passagem. Acho que foi isso, gente. Gente, estamos sendo reprimidos pelo chat. Precisamos caminhar para as considerações finais. Rapidamente, por favor, Joana, não nos mate. A Marina já te explanou aí, Joana. Joana não está aparecendo, mas tá. Só queria fazer 2 pontos aqui. Poxa, dizer que quando eu falo dessa potência da juventude negra, das pessoas que estão também nessa luta antirracista, é exatamente de experiências como essa que a Alana citou aí, quando o Marcelo ocupou a monitoria de apoio pedagógico com a gente lá na coordenação de graduação. O Marcelo, a equipe que ele estava à época, eles montaram uma coisa que foi fantástica, eles montaram por eles mesmos, assistindo algumas reuniões, inclusive da comissão de TCC, que a Rosana aqui faz parte, decidiram fazer, olha, o que nós vamos fazer? Cada semana a gente vai fazer postagens sobre TCC, vai chamar Quinta TCC, e a gente vai explicar todo o procedimento para todo mundo. Fizeram um projeto de 3 páginas, um negócio lindo, sim, e pensando nessa chave, né, das pessoas que são trabalhadoras, pessoas que estão na graduação passando aperto, e trazendo desse ponto de vista do estranhamento, como eu disse aqui, sempre para a gente, em toda a ação que a gente pensava. Então, quando eu falo de nós, embora eu não esteja romantizando o cansaço, a dor, é o de observar o quão potentes vocês são, sabe? O quão potente a juventude é para a mudança dos espaços institucionais, numa linguagem que seja mais leve, numa forma de interpretar processos que possa ser mais leve. O Marcelo fez um trabalho brilhante, ele foi modesto, quer dizer, a gente deixa alguns frutos. Fizeram um trabalho brilhante em pouco mais de um ano de atividades ali com a gente, que deixou um legado incrível. E acho que ele respondeu muito bem a pergunta da Carol. Acho que a primeira coisa que uma pessoa branca pode fazer para ajudar nessa luta do combate ao racismo é sentar um pouquinho, estudar um pouco sobre o que é branquitude, mas especialmente é ouvir pessoas negras. Não necessariamente ir lá, alguém vai dizer, acreditamos na juventude negra, exatamente. Juventude negra viva, potente, com tanta coisa para nos ensinar. É o de tentar não explicar para a pessoa negra o que é ser negro, mas é de tentar dizer o que é a experiência de ser branco, uma pessoa que, querendo ou não, vive os privilégios nessa sociedade. Privilégios que não necessariamente, a gente pode dizer, mas uma pessoa pobre, branca, vai viver privilégios? Infelizmente, em algumas circunstâncias, sim, mesmo que pareça ser tão pequena, tão pouca, como não ser parada na rua, pedindo seus documentos para você olhar, por não ser abordada na loja de conveniência. Isso tudo é visto, infelizmente, nessa sociedade tão difícil, como um privilégio. Eu queria muito agradecer, dizer que eu estou muito feliz em ver a Marina aqui. A Marina é uma das estudantes que eu mais gostei de trabalhar. Eu sou suspeita, né? Porque a Alana também, o Marcelo aqui também, então eu adoro trabalhar com os estudantes e queria parabenizar o Nitis, Rosana, Joana, por essa atividade tão bacana e desejar para todo mundo que está fazendo o curso excelentes reflexões, viu? Muito obrigada pelo convite. Marcelo, parabéns, estreando aí com chave de ouro. Foi maravilhoso te ouvir também. Marcelo, você tem tempo para deixar um beijo? Isso que eu ia falar, vou dar um beijo só e dizer tchau. Mas eu só queria dizer que foi incrível, assim, muito bom. Foi a primeira vez, né? Estreiei. Muito bom estar aqui com a Grace, né? Poder trocar com ela agora nesse ambiente. Já trocou em aulas, mas trocar nesse outro ambiente foi muito bom. Muito obrigada, gente, pelo convite. Assim, acho que eu quis trazer um pouco da minha trajetória, mas quis trazer também outras coisas que achei necessário. E é isso. Obrigada, Joana. Deixa eu dar tchau para Joana. Obrigada, Joana, pelo convite. Obrigadão, gente, pessoal da extensão. Um beijo. Nós é que agradecemos muito mesmo, muito mesmo. Tenho certeza que várias coisas ficaram muito mais organizadas, outras mais bagunçadas, e vamos seguindo. Muito obrigada, Marina, muito bom partilhar a coordenação com você. Nós somos uma dupla nota 1000, voltamos em outra quinta-feira, com certeza. Gente, um beijo grande, bom final de quinta-feira. Marina, o seu beijo final e tic-tac chegou. Gente, muito obrigada. Queria agradecer a todas, todos e todes. Falando em potência, que potência foi esse diálogo, né? Essa troca. E assim, mais uma vez, muito obrigada. Esperamos todos semana que vem novamente. E é isso, foi incrível.